Virtuoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Em todos os anos litúrgicos, no início do tempo comum, a Igreja propõe a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por diversas semanas. Provavelmente por ser uma das cartas mais acessíveis de Paulo, mais catequéticas, ligando com a maioria dos temas práticos da fé, como muitas questões da moral, da eclesiologia e da teologia dos sacramentos. No capítulo 6 da carta, Paulo trata do tema da imoralidade. Não qualquer imoralidade, mas a imoralidade sexual. A palavra grega que ele usa é porneia, de onde vem, no português, pornografia. Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como podemos ver, Paulo está fazendo uma teologia do corpo, à semelhança daquela de São João Paulo II, nas suas catequeses dos primeiros anos do seu pontificado, nas audiências gerais das quartas-feiras, em que ele abordou a criação do homem e da mulher, ensinando sobre a natureza da masculinidade, da feminilidade, da sexualidade, da virgindade consagrada, do matrimônio, uma série de temas relacionados com esse modo de Paulo ver a pessoa humana. A antropologia bíblica, a antropologia paulina. Foi uma teologia do que significa ser um ser humano e ser homem e mulher. Bem, Paulo está falando à igreja de Corinto, que era uma cidade portuária, conhecida não só por ser cosmopolita, com pessoas provenientes de todo o mundo, mas também por sua imoralidade sexual. Então, Paulo ensina que o corpo não é feito para a porneia, para a imoralidade sexual, embora o termo sexual não apareça ali explicitamente. É o contexto que nos diz que Paulo não está falando de imoralidade fiscal ou corrupção política, furto ou falso testemunho. Ele faz uma primeira afirmação: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Com isso, Paulo está argumentando com a teleologia do corpo, do grego telos, que significa finalidade ou meta, o propósito do corpo humano. De fato, o corpo humano é composto de muitas partes, e elas são feitas para algo, há um propósito para o qual foram criadas. O estômago, por exemplo, foi criado para digerir o alimento. Se lhe damos algo diferente, uma pedra, um metal, um plástico, uma moeda, ele não irá digerir. Às vezes a pessoa, uma criança, tem uma desordem alimentar e come giz ou outra coisa por uma deficiência de minerais, mas o estômago não vai digerir essas coisas. Paulo utiliza essa analogia da natureza do corpo. Porém, é muito interessante que, dizendo que o estômago foi feito para o alimento e o alimento para o estômago, quando fala do corpo, diz que o corpo não foi feito para a imoralidade, para a porneia. Provavelmente se espera que ele completasse, foi feito para o matrimônio, ou quem sabe para a procriação, para a união entre o homem e a mulher. Mas não. O que ele diz é que o corpo não foi feito para a imoralidade sexual, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Qual a razão dessa afirmação? Teologicamente, Paulo quer ensinar
que a razão, a finalidade do corpo humano é realmente o Senhor Jesus Cristo. É um pensamento cristológico de Paulo. Jesus não é apenas o Filho de Deus ou o Senhor. É o noivo, o esposo divino, o Messias cuja esposa é a igreja, feita para a união com ele. A igreja somos nós, porque cada pessoa batizada torna-se um membro do corpo de Cristo. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que os gerou para Cristo, ao pregar-lhes o Evangelho e batizá-los, para apresentá-los como uma noiva pura para o seu esposo, numa união nupcial. Os coríntios entraram numa nova aliança, não apenas um relacionamento qualquer com Cristo, mas um relacionamento nupcial. Portanto, Paulo quer demonstrar como é grave a desordem sexual, lembrando os coríntios de que, sendo batizados, pertencem a Cristo, são membros da esposa de Cristo, que é a igreja, que Paulo também chama de corpo de Cristo. Por isso ele pergunta: não sabeis que seus corpos são membros de Cristo? Devo tomar os membros de Cristo e fazê-los membros de uma prostituta? E a resposta que ele mesmo dá é muito firme: de modo algum, absolutamente não. Ele está lembrando o Gênesis quando diz que os dois são uma só carne, falando do esposo e da esposa. Daí a sua pergunta. Paulo mostra de uma maneira muito real que o que os cristãos fazem com seu corpo, Cristo o fez através deles por serem seus membros. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ele diz aos Gálatas. Isso é muito bonito quando se trata de atos de caridade, de atitudes virtuosas que a pessoa pratica. É realmente Cristo que está agindo nela, ou através dela. Porém, se uma pessoa está cometendo um pecado mortal, uma imoralidade sexual, de certo modo está unindo Cristo a esse pecado, a esse pecador ou pecadora. Paulo se vê na necessidade de explicar isso porque os coríntios eram convertidos do paganismo, não tinham a compreensão do corpo pelas lentes da criação e da redenção. Para os pagãos não há problema na prostituição e outras formas de desordem sexual. Provavelmente, membros da igreja de Corinto estavam fazendo isso. Paulo precisa explicar-lhes o que o seu corpo é em Cristo. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Por isso ele adverte: saiam, fujam da imoralidade. E por quê? Porque todos os outros pecados que o homem comete o faz fora do corpo, mas neste ele peca contra o seu próprio corpo, é a resposta que ele dá. E continua: não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo que habita em vós? Agora ele está linkando os corpos humanos não apenas com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas com a terceira também. Ele descreve o Espírito de Deus habitando no crente, fazendo do seu corpo um templo, partindo da concepção judaica de que o Templo de Jerusalém era o lugar da habitação de Deus na terra, assim como fora o tabernáculo construído por Moisés, em que a nuvem da glória de Deus desceu, como narra o livro do Êxodo, capítulo 40, transformando aquele tabernáculo num santuário. Para Paulo, cada cristão é o equivalente ao tabernáculo de Moisés, onde o Espírito de Deus habita, e não mais uma tenda feita por mãos humanas. Paulo está abordando a cristologia, que é a teologia de Cristo, a eclesiologia, que é a teologia da igreja, e também a pneumatologia, que é a teologia do Espírito Santo. O enfoque dele não é o de que a imoralidade sexual trará problemas, quebrará, eventualmente, relacionamentos, atrairá sofrimentos. Ele ensina que não se trata apenas de um erro, mas da dessacralização de algo que é santo, que é sagrado, o corpo humano, que foi separado, consagrado para Cristo. Como se uma esposa tivesse um relacionamento com um homem que não o seu marido, violando a aliança matrimonial. Assim, Paulo quer que os coríntios entendam que não se pertencem, foram comprados por um alto preço, a morte de Cristo. Ao contrário do que hoje se propaga, quando se diz: o corpo é meu, posso fazer com ele o que quiser. Se você é batizado, se você crê, seu corpo pertence a Cristo. E ele pagou um preço incalculável, o do seu sangue, o que torna esse pecado algo muito mais sério, muito mais grave, especialmente mortal.
É muito importante que os cristãos compreendam quem eles são em Cristo, para viver de acordo com essa sua escolha. Por isso, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2348, quando fala da virtude da castidade, diz o seguinte: todos os batizados são chamados à castidade, de acordo com seus particulares estados de vida. No momento do batismo, o cristão se compromete a viver sua vida afetiva na castidade. Uns professam a virgindade, isto é, o celibato consagrado, que os capacita a se darem unicamente a Deus, com um coração indiviso, de um modo total. Outros são casados, praticando a castidade conjugal. Outros ainda são solteiros, praticam a castidade na continência sexual. Porque desde o batismo, todos são templos do Espírito Santo, já não se pertencem, foram comprados por alto preço. Portanto, vem a conclusão para hoje. Não se atirar na cultura atual da pornografia e de uma sexualidade desordenada, afastada do amor. Como diz Paulo, glorifiquem a Deus nos seus corpos. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique em seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.